que é a irmã Natália, futura pastora Natália, amém, e futuro pastor Murilo, amém. Oh, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela vida da Natália, que o Senhor venha, Senhor amado, cobrir agora, Senhor, com teu manto. Senhor, vem guardá-la, Senhor, guardar o seu esposo, o seu lar, o seu trabalho, tudo aquilo que pertence a ela, que o inimigo não tenha poder para tocar, nem retaliação, Senhor. Que o Senhor coloque as palavras, ó Pai, nos lábios dela, que ela venha agora ser um instrumento, um canal de bênção, Senhor, para a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que todas as promessas que o Senhor tem para a vida dela venham se cumprir, ó Pai. Senhor, abençoa ela, Senhor, o seu esposo, Senhor, que nessa direção, Senhor, aqui, Senhor, nesse louvor, que esse CD, Senhor, que está sendo gravado, que o Senhor esteja abençoando esses jovens, ó Pai, que são bênçãos na tua casa, Senhor, Senhor amado, eles são a árvore, ó Pai, nova, Senhor. Oh, Jesus, que eles possam dar muitos frutos, ó Pai, para a tua obra, para a tua casa. Eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida da Natália, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Como nós cantamos aqui nessa noite, ela vem e nos abraça, esse amor furioso, esse amor até, eu diria, selvagem de Deus. Porque por mais que nós tentemos escapulir, Ele sempre nos alcança. Amém? E, dentro de tudo que foi falado aqui nessa noite, nós temos falado muito esses dias a respeito de salvação. Quem não tem vindo aos estudos tem perdido. Irmão, sabe aquele alimento fresquinho, top? Na minha cabeça eu fico imaginando assim a palavra como um alimento bem gostoso, né? Na palavra fala que é o pão que alimenta. Na minha cabeça é uma pizza de calabresa, cheia de queijo, com muito ketchup. E que depois de 2 pedaços, com borda recheada de catupiry, você fala, meu Deus, agora eu tô cheia. E hoje teve muita pizza de catupiry, irmão. Quem veio sabe, né? Glória a Deus. E nas reuniões dos cultos de jovens também nós temos falado a respeito disso, e na igreja em geral nós temos falado sobre isso. Eu creio que nós estamos nos últimos tempos. Nós já estamos no 3º milênio e Jesus pode voltar a qualquer momento. E, mano, eu tô louca para ver esse Jesus logo. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Mano, e Jesus invoca esse reino para que nós possamos ver Ele aqui. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, para que nós possamos ver justiça, paz e alegria no Espírito aqui mesmo. E se aqui, irmão, a gente já pode provar um pouquinho da presença de Deus, imagina no céu. Imagina quando a gente estiver reinando com Cristo. Onde não vai haver choro, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver maldade. Irmão, isso é na minha cabeça também, né? Eu imagino a gente tocando rock and roll em eternidade. Louvando o Senhor. E é glória, glória, glória.
Glória a Deus por isso. Amém? E eu queria falar um pouco a respeito do que nós temos dito nesses dias, inclusive foi um versículo que foi dito ontem. E se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 2, versículo 8. E Paulo fala dessa carta o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E, por gentileza, nós podemos ler juntos o que vem a seguir? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, vamos todos juntos, novamente. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Glória a Deus. Foi dito aqui hoje a respeito de salvação, no princípio, sobre a volta de Cristo. Foi falado a respeito das obras, que todos nós temos um chamado. E que Deus, ele é tão bom que ele distribui a todos nós dons. E em Pedro, salvo engano, não me lembro direito o capítulo, mas fala que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ele não fala o Júnior é dispenseiro da multiforme graça de Deus, a pastora é dispenseira da multiforme graça de Deus. Ele fala que todos nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E o que seria essa multiforme graça? É a graça de Deus revelada de várias formas. Através dos dons distribuídos a todos nós. Então, se falar, às vezes falar, eu não sirvo para nada, parece que nada que eu faço encaixa na igreja. Parece que eu não tenho talento para nada. Mas a palavra de Deus nos diz que todos nós temos um talento, todos nós temos um dom. E dom é algo dado gratuitamente. Então, é o próprio Deus que nos dá. É como se fosse um instrumento que Deus nos dá, para que nós possamos tocar esse instrumento, revelando a multiforme graça de Deus. Amém? Você entende isso? Se Deus te dá o dom de servir, então você vai tocar esse dom, você vai tocar esse instrumento, para que a graça de Deus seja revelada. Se Deus te dá o dom, queridos, de ouvir, esse é um dos dons que eu acho mais maravilhosos. É aquela pessoa que senta e vai ouvir tudo que você vai falar, e no final ela vai ter uma palavra de sabedoria na sua vida. Irmão, sabe aquela tia que todo mundo tem? Aquela pessoa que todo mundo consulta, que tem esse dom maravilhoso. Ela expressa a graça de Deus através do dom dela. E na palavra aqui está escrito, no entanto, porque pela graça sois salvos, por meio, isso não vem, é dom de... Amém.
Nós estávamos falando ontem sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica. E eu acredito que quando ele descobre esse versículo, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o momento de epifania, como foi pregado aqui esses dias. É o momento de epifania de Lutero. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos nas nossas disciplinas espirituais, às vezes nós estamos tão envolvidos no que nós podemos fazer, que nós esquecemos que não é através daquilo que nós iremos fazer que nós vamos alcançar a salvação. Veja bem, eu vou concluir. Porque a salvação é dada por... A salvação é conquistada. A salvação é dada por Deus. Veja bem, vocês vão entender onde eu quero chegar. Há, hoje em dia, duas posições no meio da igreja que a gente pode observar. Uma é que se nós somos salvos pela graça, então eu posso fazer tudo. Se nós somos salvos pela graça, então eu posso pecar à vontade. Porque eu já confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, então eu estou salvo. E tem coisa mais horrível do que usar a graça como licença para pecar. E nós temos também a outra posição. A outra posição é que nós temos que conquistar a nossa salvação. Que nós temos que batalhar por ela. De certa forma, isso não está errado. Veja bem. Mas a gente às vezes fica envolvido na ideia de que se eu cantar mais, é que eu vou ser salvo. Às vezes eu fico envolvido na ideia de que, às vezes, se eu vir limpar a igreja, é que eu vou ser salvo. Às vezes, se eu fizer o bem para o outro, é que eu vou ser salvo. E a palavra nos diz que a salvação ela não vem de nós, é dom de Deus. Então, se você puder abrir também lá em Romanos, capítulo 8. Na minha Bíblia está intitulado o seguinte: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. E está escrito dessa forma: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que nós devemos crer e confessar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas aí você fala, a gente entra naquela outra questão. Então eu posso pecar à vontade, é só aceitar Jesus. E aqui em Romanos 8, responde essa pergunta. A palavra fala de fato. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabendo disso, nós temos a revelação e o entendimento. Que na verdade, como diz tem um pregador da internet,
Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele fala uma frase interessante, que salvação e santidade, elas são lados da mesma moeda. A nossa santidade diante de Deus revela a nossa salvação. E como foi dito aqui ontem, primeiro vem a salvação e depois, por causa da salvação, vem a santidade. E não o contrário. E não por causa da santidade vem a salvação. Por causa da salvação vem a santidade. A santidade é consequência dessa salvação, dessa vida com Cristo, sem culpa, em que nós sabemos que o amor de Deus, Ele vai nos engolir. E que nós seremos perdoados de todos os nossos pecados. E ali, como foi dito ali no começo do culto, que às vezes a gente vem para a igreja por medo de uma retaliação que vem do alto, porque a gente não está no centro da vontade de Deus. É o que foi dito aqui hoje também, a respeito de motivação. Queridos, se nós cremos verdadeiramente que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós queremos desenvolver com Ele um relacionamento. E nós vamos obedecer a Deus não por medo de ir para o inferno, mas por amor a Ele. Eu esqueci de novo, pastor. Quem foi que disse isso? Mas teve um teólogo que falou: Deus, que se for por medo, que se eu estiver te adorando por medo de ir para o inferno, eu já estou condenado. E nessa noite, que nós possamos reavaliar as nossas motivações. Que nós possamos reavaliar porque nós realmente servimos a Cristo. E esse Cristo que nos ama, que já não nos chama de servos, mas nos chama de amigos. Ele tem um oceano de amor. E rios de águas vivas para que nós possamos nadar. E eu queria apenas reafirmar nessa noite o amor de Deus por cada um de nós. E que, às vezes, nós mesmos nos vemos envoltos por meio de tanta culpa. Nós nos vemos envoltos por meio de tanta coisa que nós mesmos infligimos a nós. Que nós não nos perdoamos, apesar de Deus nos perdoar, nós não nos perdoamos. E a palavra diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a palavra diz lá em João 14, que nós lemos aqui no início do culto: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Que nós possamos nos arrepender verdadeiramente e que nós possamos nos perdoar, assim como Deus nos perdoa. Para que nós possamos viver livre das cadeias de intimidação, livre das cadeias internas dentro de nós mesmos, que nos trazem culpa, que nos afastam de Deus. Adão fugiu de Deus porque sentiu culpa. E na verdade, quando nós erramos, nós temos que fugir para Deus. Para Deus, livre de toda a cadeia de religiosidade. Porque nós não somos santos, empoeirados e presunçosos. Não, nós somos de carne e osso. E nós erramos sim, nós pecamos sim. E por incrível que pareça, isso já estava até programado. Porque antes que fosse dito haja luz, foi dito haja cruz. Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia que Ele iria morrer por nós na cruz do Calvário. Isso é lindo. E ainda assim, Deus, na sua infinita amor e misericórdia, Ele nos criou, nos deu o livre-arbítrio. Sabendo que Ele teria que sacrificar o seu único filho para que nós tivéssemos vida eterna. É incrível dizer isso, mas até o pecado já estava planejado.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. A consequência do pecado no Éden foi, uma delas, que Adão teria que morrer. Adão ia viver ali, Adão e Eva, forever and ever. Mas a partir do momento que eles pecam, a humanidade passa a experimentar a morte. E Jesus, ele nos salva da morte. Jesus, ele nos salva da consequência do pecado, que é a morte, e nos concede a vida eterna. A Bíblia fala duas coisas que Jesus veio para fazer. Ele vem para nos dar vida e vida em abundância. E ele vem também para desfazer as obras do diabo. O diabo, quando ele engana Eva lá no Éden, Adão perde a autoridade sobre a terra. E a humanidade passa a morrer. Então Jesus desfaz as obras do diabo. E ele nos concede, através disso, vida e vida em abundância. E é essa vida com Cristo que nós teremos, que nós já temos, querido. Essa vida com Cristo que nós teremos. E até mesmo como o pastor Davi costuma dizer, se Deus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Que nós possamos estar com Cristo e que nós possamos estar em Deus eternamente. Amém? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E tudo que nós fizermos, quando nós verdadeiramente amarmos a Cristo, vai revelar essa salvação. Tudo que nós fizermos, como foi dito aqui no início do culto, quando nós abraçarmos verdadeiramente a obra, quando nós verdadeiramente nos dispusermos a propagar o Evangelho, nós estaremos revelando a nossa salvação e sendo dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Só para concluir, se você puder virar a página aí em Romanos 12. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Então, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, que nós possamos trabalhar para Cristo. Amém? Livre da consciência de culpa e juntos com Cristo, membros uns dos outros. Só para finalizar, já está dando meu tempo, eu gosto de falar da Seleção Brasileira de 2002. 2002 foi quando o Brasil foi pentacampeão na Alemanha. E, na época, apesar de eu ser jovem, irmãos, eu lembro. E, na época, a seleção brasileira estava totalmente desacreditada, porque ela vinha de uma fase muito ruim, e nas eliminatórias quase que o Brasil não passa para a Copa do Mundo, quase que o Brasil não classifica. Quem lembra? Vocês lembram, né, irmãos?
Como esquecer, né? E estava todo mundo ali pressionando o Filipão para chamar o Romário. Todo mundo ali aquele clamor popular para que o Filipão convocasse o Romário, e ele não convocou o Romário. Então aumentou ainda mais a pressão em cima da seleção. E era um time de desacreditados. O Ronaldo, na época, o Ronaldinho, ele vinha de um longo período de contusão, ele tinha machucado o joelho, então ele não era o fenômeno que ele é hoje, ele passou a ser depois. Então, todo o time tinha uma base jovem, o Kaká era jovem, o Ronaldinho Gaúcho ainda não tinha explodido. E era um time de desacreditados. Mas eles foram um time. Eles foram um time. Eles não tinham grandes estrelas na época, mas eles trabalharam juntos, todo o elenco, os 23 convocados. E eu me lembro até da escalação. Marcos no gol. Cafu e Roberto Carlos. Na zaga, Roque Júnior e Lúcio. E ali na frente tinha Rivaldo e Ronaldo. E era um time de desacreditados, mas que a cada vitória o time foi ganhando confiança. E vocês lembram disso, irmão? A gente acordava, não foi na Alemanha não, a Copa do Mundo, foi na Coreia. Coreia e Japão, isso mesmo, né, irmão Joaquim? A final que foi contra a Alemanha. E quando a gente chegou no último jogo ali contra a Alemanha é uma potência, e o Brasil ali já tinha engrenado. O Ronaldo faz 2 gols e o Brasil é campeão do mundo. Às vezes a gente chega desacreditado. Às vezes a gente fica achando que a gente é o reserva do reserva, o terceiro goleiro. Mas que é chamado para a Copa do Mundo só para fazer número. Mas cada um tem a sua importância. Inclusive nessa Copa do Mundo foi Marcos, Dida e Rogério Ceni. Mas eu gosto de falar, porque todos tiveram a sua importância. Mesmo que ali eles não tenham entrado em campo, nos bastidores, mesmo que às vezes você não apareça aqui na frente, você não apareça no seu trabalho. Onde quer que você tenha a chance de revelar a multiforme graça de Deus. Mesmo que você atue ali só nos bastidores. O coração é o órgão mais importante do corpo humano. E ele fica do lado de dentro, ninguém vê. Que nós possamos ser membros uns dos outros, dispenseiros da multiforme graça de Deus, que é o que nos concede a salvação. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos andar em unidade, andar em união, revelando a graça que nos foi concedida. Amém? Se você puder ficar de pé. Queridos, glória a Deus por esse momento em que nós estamos todos juntos. E que nós estamos crescendo todos juntos, um corpo completo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por esse momento. E que nós vamos cantar uma canção agora. Que nós recebemos de graça o que o mundo não pôde comprar. Nós recebemos de graça o amor de Deus. Que enquanto nós cantamos essa canção, você possa compartilhar um momento de intimidade com Deus, um momento de intimidade com o Espírito Santo. Eu pensei que poderia
a viver. Eu tentei enganar a mim mesmo ao pensar que poderia viver longe dos teus braços. Mas a verdade é que nunca encontrei nada igual à maneira que você me aceitou. Desde sempre me aceitou. Desde sempre. Foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. Foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça. Foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o seu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar que não sou mais eu quem vive, e é você quem vive em mim. E foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E foi de graça que eu recebi o que o mundo inteiro não pôde comprar. E de tanto eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o seu amor que sempre me cercou. E com toda essa graça me ensinou a acreditar